Da tribuna da Câmara, o deputado federal José Medeiros relatou que foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, e lembrou que quando estudante foi aluno de Moraes e o ministro reconhecia que a Constituição garante a liberdade de expressão e de manifestação. O deputado disse: "Fui banido por pensar de acordo com o meu professor. O que eu disse daqui desta tribuna é que todos têm o direito de se manifestar. Isso está no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está no artigo 5º da Constituição. Isso está nos livros do meu ex-professor Alexandre de Moraes, constitucionalista e hoje presidente do TSE. Quem mudou não fui eu. O que mudou não foi a legislação. O ministro é que mudou o entendimento e mudou recentemente." Medeiros afirmou: "Nós estamos em um momento muito complicado em que o que está na lei não vale. As pessoas estão nas ruas justamente por essa dificuldade de se saber o que está valendo e o que não está valendo, porque a interpretação tem sido dada de acordo com o humor do ministro do dia." O deputado alertou: "Este parlamento precisa reequilibrar os poderes porque os ministros não querem ser ouvidos. Eles preferem ir aos Estados Unidos conversar com o DCE de alguma faculdade a ouvir o Congresso brasileiro. Resta ao nosso presidente e aos deputados que defendem a democracia fazer um freio na arrumação para que haja um diálogo com a corte vizinha, senão daqui a pouco estará todo mundo preso." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há tempos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu ontem tive, como vários deputados falou aqui, e juntamente com outros, tive o desprazer de ver a minha liberdade de expressão tolhida, a minha rede social retida por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro está com a caneta e ele, obviamente, pode fazer isso. Agora, eu só lamento porque eu fui aluno do ministro Alexandre de Moraes e, à época, o ministro Alexandre de Moraes, ele pensava diferente. Quem teve a oportunidade de ver os livros na época, ele pensava desse jeito. Conteúdo da manifestação. Todos têm o direito de se manifestar. Veja, as manifestações são ótimas para a democracia. Não importa se é a favor ou contra, manifestação sem baderna, manifestação sem violência, sem depredação. Não importa o conteúdo da manifestação. Todos têm o direito de se manifestar. Eu fui banido por pensar de acordo com meu professor. O que eu disse aqui nessa tribuna é que todos têm o direito de se manifestar. E isso está no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está no artigo 5º da Constituição. E isso está nos livros
do meu ex-professor Alexandre de Moraes, constitucionalista e hoje presidente do TSE. Então quem mudou não fui eu, quem mudou não foi a legislação, o ministro é que mudou o entendimento e mudou recentemente. Então eu quero aqui deixar claro a todos os brasileiros que não ofendi o processo jurídico brasileiro, o arcabouço jurídico brasileiro, mas nós estamos no momento em que bezerro está estranhando vaca. Nós estamos num momento muito complicado, onde o que está na lei não vale. Então, as pessoas estão na rua justamente por essa dificuldade de saber o que está valendo ou o que não está valendo, porque a interpretação tem sido dada de acordo com o humor do ministro do dia. Nós tivemos umas eleições que foi um processo desigual. O PT contratou um mercenário que anda por aqui, não sei como é que esse rapaz está aqui ainda, porque o próprio ministro disse que quem espalhasse fake news seria preso. Ele falou. O Janones saiu por aí espalhando fake news e ele disse, eu vou fazer fake news. E fez. E o que aconteceu com ele? Nada. E aí, quando alguém vem aqui e questiona isso, corre o risco até de ser preso, tá as redes banidas. Mas e daí? O PT nunca aceitou um resultado eleitoral. Em determinado momento, o PT montou o governo paralelo do PT. Tinha ministro e tudo nomeado. Eu me lembro que o ministro da Educação era Cristóvão Buarque, o ministro da Economia era o Mercadante, e por aí ia. Não pode. É mais ou menos o seguinte, eu te dou uma surra e cala a boca, não chora, epa, engole o choro. É mais ou menos assim. Nós estamos num momento muito esquisito. Então, senhor presidente, eu só tenho aqui a fazer esclarecimento de que nós precisamos, esse parlamento precisa reequilibrar os poderes. Porque os ministros ali não querem ser ouvidos, eles preferem ir lá nos Estados Unidos, conversar com o DCE de alguma faculdade, do que ouvir o Congresso brasileiro. Então, resta ao nosso presidente e aos deputados que defendem e já termino, senhor presidente, que defendem a democracia, nós fazermos aqui um freio de arrumação para que haja um diálogo com a corte vizinha, senão daqui a pouco está todo mundo preso. Eu já sei o que o PT vai fazer. Vai acabar com o legado do governo Bolsonaro, depois com sua reputação, depois vai prendê-lo e torná-lo inelegível. Agora, a gente não pode ir de arrasto. Muito obrigado, senhor presidente. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios
para o judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao poder judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.